Então, valendo. É assim. Nas primeiras aulas, eu deixei claro que esse curso ia ser um curso, pelo menos no começo, de percepção musical. Tá? Percepção. Percepção musical. Ou seja, a gente já treinar o ouvido para ir reconhecendo de uma maneira um pouco mais consciente os elementos da música. Aí eu pergunto, quais elementos da música? O que é isso? Aí eu dividi em cinco tópicos: ritmo, melodia, harmonia, timbre e intenção. Essa intenção ela não está tão presente nos métodos, livros e tudo mais de teoria musical, mas é uma parte fundamental para a gente dar a liga dos outros 4 elementos. Tá? Bom, no ritmo, eu nem vou falar tanto, porque as últimas 3 ou 4 aulas a gente fixou. A gente estava fixando na questão do ritmo, se refere às figuras iguais, que já seria a primeira e a segunda séries do prosódio. A última aula até alinhei um pouco na terceira, mesmo sem entrar no método em si, eu já comecei a falar das figuras. E aí eu dei uma definição de ritmo, no começo do curso, que se referia a uma organização da música no tempo. Então eu coloquei a coisa do pulso, antes de entrar no compasso, na coisa mais formal, no ritmo, que é o que apresenta no método lá do Pozzoli, do Mona. Eu dei uma definição geral. E eu acho que a principal do ritmo até aqui que eu falei foi que a percepção do ritmo, tanto para quem toca como para quem ouve, ela é sênior com relação ao resto. Ou seja, tanto na leitura de partitura como na execução musical, ou para o cantor, o cara que vai interpretar uma música, o principal na performance, enfim, na prática musical, é a segurança rítmica. Falei isso, segurança rítmica. Aí eu falei aquela coisa de você ter o ritmo fora por exemplo, do pianista, o ritmo que ele conta com a segurança rítmica está fora do movimento que ele vai fazer com as mãos. Ele vai contar um ritmo, não necessariamente com o tique do metrônomo, mas esse metrônomo tem que ter um tique. Então, deixa eu fazer uma revisão, tá? Porque como o pessoal, a maioria entrou no meio das aulas, o curso não está muito longo, esse curso tem uns 3 meses, mas eu fechei com os 5 elementos principais. Em vez de eu entrar de sola hoje, é a penúltima aula do ano, em vez de eu entrar de sola hoje no vídeo, eu preferi fechar uma revisão de tudo que eu coloquei até aqui como percepção musical, e na semana que vem eu pretendo fazer uma aula de apreciação musical, e a gente tentando utilizar os elementos na prática, para ficar uma coisa muito teórica, na verdade. Então eu estava falando do ritmo, que foi o último tópico e o que a gente adiantou um pouco mais, E aquela que eu fechei até uma aula dizendo que a percepção e a segurança rítmica na prática é mais importante que o resto, Aquela até a história que eu falei do cara tocando violão. Se você tem a questão do ritmo bem resolvida, ninguém vai perceber se você eventualmente errar uma notinha ou outra, porque a percepção do ritmo ela é sempre superior ou primordial, ela vem primeiro do que a percepção desses outros elementos. Na verdade, na prática, é claro que a gente percebe tudo de uma vez, só que a questão do ritmo ela meio que é sênior no sentido de que ela é mais percebível, entre aspas, Porque tem, desde o
ser o primeiro a falar, olha, se você está tocando fora do ritmo, está fora do ritmo. Né? Mesmo leigo total. O que mais? Aí eu fui dando aos poucos, né? Foi no cada aula, eu fui colocando uma aula para cada elemento e ordenando. Até o ponto que eu comecei a fixar num elemento e outro. Mais uma aula. Na verdade, aí eu comecei com o ritmo, mas a ideia era fazer os 5 elementos girando, até porque a sala não estava pronta. Então, para não ficar uma coisa de quem entrasse já no meio do curso desses 3 meses para cá, não ficasse totalmente perdido. Né? Se eu fosse pegar desde o começo do pós-hora, já estaria na 4ª, 5ª série. Quem chegasse agora não ia pegar nada. Não é isso? Eu falei um pouco de melodia. Acho que só você estava, talvez. Ou nem você, né? Aí eu lembro que eu pedi para a classe uma definição de melodia. Vocês sabem o que é melodia, claro. Você já sabe. Mas como é que vocês diriam? Como é que vocês dariam uma definição? O que é melodia? Seria o discurso? Não, discurso envolve tudo isso aqui. Discurso musical é tudo isso aqui. É que talvez numa aula sobre melodia eu tenha diferenciado o discurso. Aqui tem lá a frase, não é isso? Mas quando você tem uma frase musical, você tem o ritmo, você tem a melodia, tem tudo isso daqui no ritmo. Tá? Agora, a melodia em si, o que é uma melodia? Falou que é o principal, como assim? Principal? Depende da música. Não tem melodia nenhuma, só tem ritmo. Isso não dá para você falar, então não é música. Você tem que você explicar. Então o problema é definir, né? É falar sobre. Mas se você. Então, a melodia, assim como o ritmo é a organização de música no tempo, a melodia é uma organização da música em termos de altura de som. E quando eu falo altura de som, eu não estou dizendo volume, né? No sentido mais alto, mais baixo. Eu estou dizendo a altura de som do mais grave para o mais agudo. Tá? Então você tem aqui os sons mais grave e mais agudo. Aí sim, quando eu organizo a melodia no discurso, quer dizer, os sons mais graves e mais agudos no discurso tem uma melodia. Mas eu posso também organizar as notas mais curtas e mais longas no discurso, no discurso rítmico. Tá? Então, sobre a melodia, para quem não veio nas aulas, sobre a melodia, eu comecei acho que aí você pegou alguma dessas. Eu comecei a organizar em termos de como se fosse uma gramática, né? O pessoal fala muito, tem um ditado que é o menos senso comum, assim, né? Que é um chavão, falando assim, porque o pessoal que tem facilidade com música tem facilidade com matemática, porque a música é matemática, porque os sons, blá blá, número. Aí, né? Já ouviram esse papo? Assim? Tem. Olha, quando a gente chega aqui na melodia, a analogia melhor, né, a comparação melhor, é com a gramática. Tá? Porque aí eu lembro que a gente tinha lá, esqueci de escrever aqui, que a gente tinha lá a questão da frase musical, e aí tinha 2 divisões, uma aumentando, né, porque tem várias frases, e uma decompondo a frase. A frase tinha o período, que era como se fosse um parágrafo, e tinha o motivo, que é como se fosse a sílaba. Então, só vou dar um exemplo rápido, aqui é uma revisão. O que é uma frase musical, o que é um período musical e o que é um motivo. Eu vou usar até o mesmo exemplo que eu usei naquelas aulas, que acho que fica mais fácil para a gente entender o que eu estou falando de melodia. Então,
melodia e eu estou tocando duas frases musicais. Todo esse trecho foi um período. A frase, a reação que a gente faz é como se fosse a frase escrita ou frase falada mesmo, na gramática. Falando. Né? O período é como se fosse o parágrafo. O que é o parágrafo na gramática? Quando é que a gente abre um parágrafo? No início. No início, mas depois você tem também outros parágrafos, uma redação. Não é? Eu lembro que a professora falava assim, ó, tem que fazer uma redação com no mínimo tantas linhas e 3 parágrafos. Tinha isso? Não era isso? Por que eu tinha que abrir outro parágrafo? Por que não fazia tudo num parágrafo só? Mudou o assunto. Muda o assunto, Você não muda totalmente o assunto, né? Por exemplo, quando eu estou falando isso daqui, né? Ó, a música. Isso aqui foi uma frase. Aí eu vou falar outra frase. Aí aqui eu acabei o parágrafo. Por quê? Porque a próxima frase, ela vai ser, claro, condizente com o que veio antes, coerente, mas não necessariamente com esse motivinho aqui, ó. Que é esse pulsinho. Quando toca outra, ó, eu estou com o mesmo motivo. Eu só acabo diferente. Percebe? São duas frases diferentes, mas que tem mais ou menos a mesma cara. Esse elemento que dá cara é o motivo. A cara da frase. Porque quando que vem outra, ó, é uma frase diferente das outras duas. Percebe? Então, aqui é como se eu tivesse um parágrafo, eu escrevi uma historinha, e aí eu continuo a mesma história, mas entrei no frevo, numa outra música. Estou na mesma música. Só que com um ponto de vista diferente, não é um outro assunto, mas eu diria que é um outro ponto de vista, acho que é essa palavra. Eu vou começar a falar da mesma coisa lá. A redação é minhas férias. Você vai falar como é que você foi, o que aconteceu no caminho, papapá. Aí depois no parágrafo você começa a falar como é que estava, sei lá, se foi para a praia, ou para outro lugar, como é que estava, e no último parágrafo você pode falar o que aconteceu, quem você encontrou e como você voltou para casa. Não é assim? Quer dizer, cada parágrafo você vai estar falando de uma coisa, de um ponto de vista diferente sobre o mesmo assunto. Na música eu tenho exatamente a mesma relação. Tá? Eu vou amarrar várias frases diferentes dentro do mesmo assunto. Eu posso fazer a avaliação que quiser, mas eu tenho que, claro, que manter a mesma, mais ou menos o mesmo espírito. Estou tocando o mesmo música. Eu vi no Frankenstein, né? Eu começo tocando negócio no rock, depois eu vou vir ao samba, depois eu viro um funk, depois eu viro uma música clássica. Não tem isso, eu estou fazendo uma colagem. A música tem uma coerência interna que me implica que eu tenho que tocar sempre a mesma coisa. Tá? Nesse sentido que eu explorei a melodia nas aulas. Aí eu acredito que ninguém aqui estava nessas aulas, então eu vou fazer essa revisãozinha. Tá? Basicamente foi isso. Aí a gente ouviu algumas músicas e falou assim, ó, aqui acabou a frase, aqui acabou o período, olha o motivo. Tá? Bom, o que é harmonia? Ficou mais difícil, né? Mais difícil que melodia, harmonia. É o quesito não é o quesito da carnaval da sua semana. Quando o instrumento está tocado, uma sinfonia. Entendi o que você quis dizer. Você tem harmonia quando você tem a combinação, né, desses dois elementos aqui, né, dentro de uma música comum, né, dentro de um contexto comum. Né. É isso, mas mais do que isso. Porque eu fazendo aqui uma diferenciação da melodia com a harmonia, assim como a melodia, eu tenho uma organização e o discurso das notas sucessivamente, uma depois a outra. Na harmonia, eu tenho essa organização e esse discurso
muitas vezes de maneira simultânea. As notas estão acontecendo ao mesmo tempo, percebe? Então, por exemplo, eu posso ter, como você disse, uma harmonia de vários instrumentos, né? Ou posso ter uma harmonia de várias notas, ou de várias melodias, tá? No caso do contraponto e tudo mais, e no caso dos acordes. Tá? O que é um acorde? Um acorde nada mais do que assim, você tem uma... Você tem aqui uma combinação dos sons de maneira simultânea. Tá? Uma coisa, falando um pouco da harmonia, eu vou fechar esses três aqui, que eles têm uma característica na escuta, né? Porque a intenção é a gente treinar um pouco a percepção. O ritmo, que eu falei lá, sobre o pulso, o que foi principal, né? O pulso, e aí eu falei um pouco das figuras rítmicas, que até a última aula, que eu até explorei um pouco mais, né, desses 5 elementos. Eu falei da tal da segurança rítmica, né, que é o mais importante. Pelo menos nesse sentido da percepção, né? Rítmica é o quê? É o termo que eu coloquei no tema. O ritmo é sênior. Ele é percebido com mais intensidade do que o resto, pelo menos a princípio. Agora, o ritmo também tem uma característica que é assim. A gente está ouvindo uma música, que é basicamente uma música rítmica, que é um batuque ou uma coisa repetitiva de ritmo. Né? Lá para as tantas, se você está em casa, por exemplo, sei lá, você está estudando, está fazendo alguma coisa que você precisa se concentrar um pouco, né? Aí está aquele qualquer ritmo, né? Você fala assim, caramba, esse negócio está me atrapalhando, né? Estou conseguindo me concentrar aqui, que saco, não consigo fazer nada, esse barulho muito bom. E mesmo assim é muito interessante. Às vezes você está lá fazendo alguma coisa, né? Sentado lá, está lá o ritmo, de repente você está acompanhando a porcaria do ritmo com o pé, assim. Não é verdade? Você não quer nem saber daquilo, mas você está acompanhando aquilo. E parece involuntário, porque o ritmo, ele tem uma... É como se ele fizesse como se ele fizesse um atalho no ouvido e fosse direto para o corpo. Ele não pegasse o ouvido, ou essa escuta mais atenta, mais racional, ele vai direto para o corpo. Ele fala direto para o corpo. Tá? Ele fala direto com o corpo. Então, você pega aqueles caras, né? Você tem, por exemplo, a tribo do Xingu, né? Esses caras, aquelas tribos menos voltados, sei lá, os caras são índios mesmo, né? Não ficam jogando bola. De vez em quando eles fazem uma comemoração, aí tem um ritual, os caras se pintam mesmo. Eles têm um ritmo, é isso? Então, tem um ritmo. E eles ficam fazendo o pulso, e fica aquilo 2 horas, sei lá quantas horas, os caras depois de um tempo, um ou outro ali entra num transe, né? Como se fosse um transe, uma coisa meio hipnótica, porque o ritmo pegou o cara e levou o cara para um outro estado de consciência. O cara está numa outra coisa que ele tem que parar tudo, o cara não voltei. Não é assim? É uma coisa que acontece com uma rave. Certa rave, os caras usam um monte de droga. Mas o sentido é o mesmo. É assim, o cara se perde. Se você está ouvindo aqui, por isso que os ritmos são repetitivos, né? O cara se perde no ritmo. Ele tem essa coisa de pegar, por essa questão mais física, né, mais corporal, e te levar para o outro lado. Faz o bypass da sua consciência, você não está pensando naquilo. Você já está envolvido pela coisa. Né? É uma propriedade do ritmo. Por outro lado, a melodia, ela é mais mental. Ela é mais mental. Então, o que acontece com a melodia? Assim como acontece com o ritmo, você pode se relacionar com a melodia de uma maneira um pouco inconsciente,
No sentido assim, vamos supor, você está mesmo exemplo. Você está lá tentando fazer alguma coisa na sua casa que tem nada a ver com música. Tá? E está tocando, sei lá, alguém na sua casa, mesmo ouvindo uma música, alguma coisa lá, e por acaso, uma música que você detesta. Putz, eu odeio essa música. Tá? Sei lá, a melodiazinha, e você fica. No outro dia, Ela está na cabeça. ela está na cabeça e está assobiando a medida da música. Você fala, putz, mas por que eu estou cantando? Sei lá, Você não consegue desligar aquilo. Aquilo ficou preso na sua cabeça, na sua memória, entendeu? E até tem a tese que para purgar, para tirar, você tem que cantar mesmo. Você detesta, você tem que cantar mesmo, que aí, pô, já acabou, já tirei isso da cabeça. Tá? Então quer dizer, mas a melodia, ela tem uma propriedade. O ritmo ele é mais, como é que eu vou dizer? A curto prazo, ele já te pega e já te envolve, você não fica pensando aí na tua memória. Né? Agora, a melodia, ela é totalmente mental. É como se fosse um códigozinho. Se você pegar, por exemplo, um bichinho, um gato, um cachorro, a grande maioria não vai reter a melodia como uma informação como a gente retém, entendeu? Quer dizer, o papagaio retém, né? Alguns bichos retêm. Mas a maioria não vai se envolver com aquilo, nem com o ritmo. Assim. Mas a gente tem essa propriedade, que a gente fica decodificando a informação. Né? A gente ouve, e aí por que você vai lembrar daquilo lá se você não gosta? Porque você lembra daquilo um pouco inconscientemente. Né? Você pegou, ouviu aquilo e decodificou aquilo. Então a melodia você pode decompor de maneira um pouco mais, eu fiz aqui, né, um pouco mais racional. Olha, parece um texto, parece um parágrafo, papapá. Aí da melodia você tem os intervalos, uma coisa que eu entrei ainda, né? Quando eu falar de escalas, né, você pode pensar, eu te dou um código, você cria uma melodia. Eu falo assim, ó, primeiro grau, quinto grau, sexto grau, terceiro e primeiro e nono. Primeiro grau, quinto grau, sexto grau, terceiro e primeiro e nono. Quer dizer, eu posso decompor um código. Tá? Quer dizer, o ritmo também, mas a melodia ela é um pouco mais mental nesse sentido que você retém ela com a memória, com os elementos mais sutis, e não com o corpo. Agora o ritmo, você retém com o corpo, você fica dançando o negócio lá, você está dançando a coisa do ritmo, você está dentro do ritmo e nem está vendo o que está. Você está inconsciente total. A melodia você lembra, você tem uma coisa na memória, é um pouco mais sutil que o ritmo nesse sentido, percebe? É um pouco mais sutil. Você precisa de uma mente para reter. O ritmo é só o corpo. E a harmonia é muito interessante. Porque a harmonia, quando a gente começar a estudar, a gente não foi então dando aqui uma impressão geral para ajudar a gente a perceber esses elementos quando for ouvir música. A harmonia, quando a gente escuta uma música muito harmônica, no sentido de ter muitas notas simultâneas, né? Uma música que é, por exemplo, uma música de orquestra, né? Ou com muitos instrumentos, ou uma música harmônica, né? Que tem uma impressão, um acorde. A gente não consegue reter uma harmonia como a gente retém uma melodia. Tá? Por que não? Porque a gente não consegue reproduzir uma harmonia. É claro, né? A gente não consegue cantar sozinho o acorde. Né? Aliás, eu até vi no YouTube isso era um negócio de esquimó, né? Que são os caras que eles tinham um costume milenar de fazer um concurso. Esse lugar assim, muito frio, né? Na Islândia, na Groenlândia, lá ali, no Polo Norte, né? Na Rússia, em cima, que é bem gelado, né? Os caras, eles, não sei porque todos eles têm mais ou menos o mesmo costume. Eles fazem um concurso anual de canto harmônico. O cara consegue cantar uma nota e consegue fazer o harmônico, fazer só duas notas ao mesmo tempo. Né? E aí, durante muito tempo, eles fizeram tipo a Copa do Mundo disso. Né? Quem é o cara que era mais craque nisso? O cara que falava, bem grave, e você ouve
coloca agudo ao mesmo tempo, o cara só. Mas geralmente não dá para você fazer isso. Né? E ainda assim, isso não seria um acorde, porque o acorde, geralmente você envolve pelo menos 3 notas. Tá? Então, a gente não tem como reter uma harmonia só de memória e reproduzir exatamente. Claro, você retendo a harmonia e decompondo nota por nota, você vai ter uma expressão melódica da coisa. A gente só retém a harmonia pelas impressões. Impressões assim, no sentido psicológico mesmo do termo, né? Então eu lembro que nas aulas que eu falei sobre harmonia, eu comecei, foi uma introdução, como eu estou fazendo aqui, né, na revisão. Aí eu mostrava o acorde, por exemplo, o acorde maior e o acorde menor, né? Que são assim, os básicos da harmonia. O acorde maior e o acorde menor. Aí eu falava assim, ó. Deixa eu ver se tem outro som aqui. Ixi, isso aqui eu não sei mexer. Ó, eu lembro que eu dei um exemplo assim. Eu tocava esse acorde. Aí eu tocava esse acorde aqui, ó. Se eu fosse classificar isso em termos de impressões, eu toquei um acorde maior e toquei um acorde menor. Só que eu não vou falar que ordem que eu toquei qual. Tá? Se eu tocar esse acorde aqui, ó. Tocar esse acorde aqui, ó. E fosse classificar qual que é o mais alegre, qual que é o mais triste. Esse, vamos pelo mais alegre. Qual que é o mais alegre? Esse ou esse? O primeiro, todo mundo concorda? De novo. Primeiro. Segundo. Mais alegre é o segundo. Mais alegre é o segundo? Então, olha, agora chegou no ponto que eu queria falar. É exatamente isso. Essa impressão, aí que começa, a harmonia é um pouco mais sutil, nesse sentido, do que a melodia, né? A gente está indo aqui do mais bruto para o mais sutil, né? A harmonia, ela tem essa capacidade de causar impressão. Mas essa impressão, ela é sempre um pouco subjetiva. Tá? A maioria vai considerar o acorde maior necessariamente mais alegre. Mas de repente você ouve esse acorde aqui, ó, e lembra de uma música que não é necessariamente triste, é mais alegre ainda do que o acorde maior. Por exemplo, você pega uma música do Jorge Ben. O Jorge Ben, ele não tem música triste, eu lembro. No entanto, boa parte das músicas dele são no tom menor. Interessante. E você tem uma música do Chopin, que eu não vou tocar hoje, não consegui lembrar, chama Valsa Triste. Que é um negócio triste que começa mais no corte coração. Vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui, ó. Cadê? Maior, e ela tem uma intenção triste. Então, claro, geralmente o maior é associado com essa coisa assim, abriu a janela.
Vou trocar o timbre, ver se muda a impressão. Ó. De novo aqui, ó. Outro acorde maior, né? E... Tá? Ó. Né? Aí abriu a janela. Aqui você abre a janela, tá aquele sol, né? Aí no outro dia você abre a janela, você tem um monte de coisa para fazer, né? Você acorda meio atrasado, vai pegar maior trânsito, tá meio nublado. Putz, vamos lá. É uma outra intenção, percebe? Agora, isso é subjetivo, por quê? Lá para frente, se eu dou esse acorde aqui, né? Ó. É um acorde pesado, né? Eu toco isso aqui, ó. Colocar a intenção necessária, tá? Aí que é a coisa da intenção, que eu vou chegar lá. Então assim, resumo até aqui da harmonia, dos acordes, né? Aí ela vai te causar uma impressão emocional. A boa notícia é que você pode desenvolver uma sensibilidade para a harmonia. Tá? É claro, se a gente ouvir uma música muito rítmica, você não tem como ter isso daqui. E vice-versa, se você tem uma música muito harmônica, você geralmente não vai ter muito ritmo, uma coisa muito dançante. Certo? Se você ouvir uma música clássica, uma coisa assim, pesada em termos de orquestração, você não tem muito, não é tão comum você ter uma sessão rítmica muito pulsante, com muitos sons ao mesmo tempo. Tá? Porque uma coisa meio que anula a outra. Né? E aqui você desenvolve uma expressão corporal, quando a gente desenvolve o ritmo, desenvolve uma sensibilidade corporal, e aqui você desenvolve uma sensibilidade emocional. Porque o que acontece com a música? E aí que é interessante. Essas impressões, que nem aqui eu coloquei, o maior é alegre, o menor é triste. Todo mundo tem essa impressão, triste e alegre. Todo mundo sabe o que quer dizer. E quando quer harmonia, tem uma outra impressão que não é nem alegre nem triste, é uma outra coisa. E aí que você desenvolve essa sensibilidade emocional. Porque você vai ter um tipo de impressão que ela não tem uma correlação emocional que tem um nome. Ok? E quando a gente começa a diferenciar isso, não é de uma vez. Você ouviu um monte de acorde no começo, para você ser o contexto, aquilo lá vai ser uma maçaroca de som, que você não tem impressão nenhuma, na verdade. Até que você coloque no contexto, você vai treinando também a escuta da harmonia, a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade. É claro que isso vai, eu vou mostrando isso no decorrer do curso, mas o meio das aulas que eu aproveitei mais foi o começo da história com esses dois acordes. Eu não lembro quantas perguntas já foi tudo aqui, não foi? Isso? Acho que a primeira foi já com harmonia. A harmonia seria o principal da música. Não. A alma, sei lá. Não. Porque você tem que nem. Você não pode falar que uma música puramente rítmica não é música, porque não tem esse elemento da harmonia muito. Se você tem, por exemplo, um atabaque. Isso que eu ia falar. Você tem um atabaque. Você tem aí tem lá um agogô. Aí você tem não sei o quê. Você vai ter uma harmonia de timbres ali, entendeu? Porque você tem a combinação
combinação simultânea dos sons. Você tem ali uma harmonia de timbres. Você tem uma harmonia, você entendeu? Mesmo aqui, quando tem a melodia, as melodias têm um ritmo embutido na melodia, a duração das notas e tudo mais. Então, os elementos, eu faço essa divisão aqui, mas na prática, é claro que vai tudo junto. Ok? Então, é que a música ela pode ter uma tendência mais harmônica. Eu falei, uma música de orquestra, uma coisa assim, uma trilha sonora de filme. Né? Ela vai ter que ter uma impressão, ela vai causar uma impressão diferente com a música rítmica, porque ela vai ter características mais harmônicas do que rítmicas. Mas não quer dizer que aqui não tenha ritmo. Tá? Já bem claro. Claro que todos os elementos estão dentro do outro. Quando a gente ouve a música, a gente não ouve cada elemento separado. Você vai abstrair com esse treino de percepção musical cada elemento. Mas a escuta, é claro que são todos os elementos juntos. Ok? Timbre. O que é o timbre? É a diferença do som. É a qualidade. Violão e piano. Isso, você colocou o exemplo prático da coisa, né? É a qualidade do som que diferencia um instrumento de outro, por exemplo, ou até uma voz de outra voz. Né? Então, se eu toco. E se eu canto. É a mesma melodia, ou mesmo ritmo, né? E se fosse, sei lá, se tocasse no piano e tocasse com o violão, os acordes, seria a mesma harmonia. Mas aí, cada um desses instrumentos tem características no som que compõem timbres diferentes. Então, o que é o timbre? É essa característica do som, que cada som, quando eu toco aqui uma nota, ela não é só a nota. É como se fosse. O que é uma nota? Vamos pegar no começo. É uma vibração no ar, uma certa velocidade, que, dependendo da frequência, maior, mais agudo, menor, mais grave. Se eu pegar um valete de bambu e vibrar aqui com velocidade suficiente, vai começar a fazer vai sair uma nota, né? Vai sair uma melodia do bambu. Se eu vibrar mais rápido, o som mais agudo. Né? Só de repente dá uma nota lá. Né? Vibrar algum negócio. Mas é claro que esse lá que eu dei com o bambu não é o mesmo lá que eu toco no piano, que não é o mesmo lá que eu toco no violão, no violino, assim por diante. Tá? Por quê? Porque essa vibração, ela tem uma série de características, que é desde o lugar onde eu estou tocando e até o material que eu estou vibrando. Tá? E aí, é porque assim, a nota, ela nunca é a nota sozinha. Você vibra, você tem a nota lá, e você tem outra série de notas que são geradas nesse movimento. Então, a primeira coisa que eu falei sobre o timbre, que é a qualidade que diferencia um som de outro, é como a nota é vestida, entre aspas. E a nota é vestida do quê? De outras notas. Tá? Por exemplo, o piano, isso fica claro, quando a gente toca uma nota no piano, né? Ou essa daqui, ó, melhor ainda, ó. Parece que eu tenho aqui uma capa mais grossa, né? Um cara vestido com sobretudo, né? Uma coisa assim. São notas também. Aqui ela está mais pura, não. É como se fosse um fiozinho só. Ela não tem muita vestimenta de outras notas, etc. Então o que acontece com o timbre? As notas não são elas mesmas apenas, mas é o que chama de série harmônica. São outras notas que compõem. Se eu falo, eu vou mexendo a boca, eu vou gerando outros sons na caixa acústica da minha boca que geram timbres diferentes. Na aula de canto, como o Wagner ele faz isso, né? Você fala as vogais, o jeito que você projeta a vogal, a mesma nota tem qualidades diferentes de timbre. Não é isso? Então, é isso. O que eu explorei na aula? Eu explorei porque o que acontece? Quando a gente escuta música hoje, como é que a gente geralmente escuta música?
fone de ouvido. O que mais? É isso aí. É todo mundo fone de ouvido, cara. Escuta a música, né? Rádio, vou pegar um CD, vai rádio, né? Pegar um CD, no computador, né? A caixinha do computador. Vocês perceberam que todas essas escutas, ou pelo menos a maioria da escuta musical da gente, era de música eletrônica? Porque se você põe um fone de ouvido, mesmo que você esteja ouvindo lá o acústico, sei lá o quê, né? Um tambor, um violão, a escuta disso vai ser uma forma eletrônica do aparelho, sei lá, do celular, ou do computador. Não é assim? Então eu coloquei uma coisa muito importante, essa aula é importante, porque eu coloquei alguns elementos que a gente tem que abstrair da escuta para a gente começar a isolar esses outros aqui, que é a mixagem e a masterização. Mixagem e masterização. Que horas são aqui? Mixagem e masterização. O que é a mixagem? Os caras vão gravar o som. Por quê? A gente está ouvindo, a maioria da música a gente está ouvindo ao vivo. Ela vem de maneira eletrônica. Ela foi gravada, captada com o microfone. Aí qual é o primeiro processo que o cara faz depois de gravar, né? Depois de captar o som? Ele vai mixar esse som. Mixar o som ele vai abrir esses timbres, desde o mais agudo para o mais grave. Por exemplo, se tem um som de piano, eu posso deixar esse som mais brilhante, eu posso deixar esse som mais opaco, eu posso aumentar os graves, posso aumentar os médios, o agudo, posso abaixar, posso fazer, né? Posso cortar o som de tudo que hoje em dia dá para fazer muita coisa. Né? Isso é um processo de mixagem. Se eu tiver no contexto, por exemplo, que tiver uma banda tocando, tá? Além de eu mixar cada instrumento, nessa referência de médio, agudo e tudo mais, eu posso colocar, por exemplo, baixo, bateria, guitarra e voz. Né? Eu posso colocar a voz lá na frente e deixar os instrumentos lá atrás. Posso deixar mais ou menos todo mundo perto, posso colocar a voz mais para trás, posso aumentar a bateria, posso aumentar o baixo, a guitarra. No solo de guitarra aumenta um pouquinho mais, ele vem para frente, a voz para trás, uma coisa assim. Tem até a escuta que você falou da escuta do fone, né, que é o pano. Às vezes você escuta um negócio saindo daqui e vai para cá. Aí às vezes você pode ter na panorâmica, você escuta cada instrumento mais ou menos numa região. Ó. Aqui está a guitarra, aqui está outra guitarra. É assim? A bateria mais ou menos no meio, a voz mais ou menos no meio. Pega a disco dos Beatles, eles gostavam de fazer um pano radical. Eles colocavam baixo e piano de um lado, bateria do outro, com a guitarra e assim por diante. A voz às vezes ficava de um lado, e outra voz do outro. Eles gostavam desse pano radical. Você ouvia uma coisa do lado, outra coisa do outro mesmo. Né? E tem os planos paralelos. Olha, está mais ou menos aqui, não está totalmente aqui. Do lado de cá, está mais ou menos aqui. Você ouve coisa lá. Não é assim? Faz essa impressão já? Eu já ouvi já. Instrumentos diferentes, som. Porque quando começou essa coisa do estéreo, né, é uma característica interessante dos discos antigos, é que assim, diferente de hoje, eles partiam do princípio que você vai ter um som bom para escutar. Então você vai ter um equipamento legal, com uma caixa grande, boa, aí o som era gravado num volume não muito alto, e aí você podia mexer no som, você podia levantar o som, assim. Já no CD, isso foi de vinil, né? Já no CD, é engraçado que não é muito... Eu, por exemplo, não consigo ouvir um CD muito alto, de volume mesmo. Porque tem que ser um pouco mais irritante. Essa mixagem era feita de maneira... Aliás, não é mixagem, é a masterização, né? Eu vou explicar o que é. A coisa vem de uma maneira que é mais aguda, é mais cortante. É irritante. Agora, no vinil não, você aumentava, tem aquele som gordo, assim. Você aumentava e, tipo, você ouvia, né? Claro que você tinha que ter Isso foi na minha infância, o pessoal ouvia e tinha um equipamento de som legal. Uma caixa boa, uma agulha, lá, o vinil funcionando e tudo mais. O aparelho funcionando tudo certinho. Então a mixagem, ela vai pegar cada elemento
do timbre isolado numa gravação e mexer com esses elementos. Na masterização, eu vou mexer com o resultado final. Então vamos supor que eu gravei lá os Beatles. Né? Na mixagem, eu vou decidir onde o instrumento vai ficar em tal lugar. Ó, esse aqui vai ficar aqui, esse vai ficar aqui. Eu vou definir quem vai ficar mais alto, mais baixo. Os timbres isolados de cada instrumento, da voz, posso mexer na voz, mais grave, mais agudo ali. Né? Na masterização, está tudo gravado, já fiz essa mixagem. Agora eu vou levantar em geral, eu vou deixar tudo grave. Vai ficar um som constante de grave, vai ficar um som constante de agudo. Eu vou equilibrar as frequências do resultado final. Vai ficar um som grande. Vai ficar um som menor. Aí você pega lá que nem, né, eu vi até exemplo disso da Lady Gaga, né? Você não escuta o baixo, por exemplo, o instrumento de contrabaixo, não escuta. Porque é tudo tão alto na masterização, soa como se você estivesse na frente do palco, com as caras desse tamanho na orelha. Por quê? Porque eles partem do princípio que você vai ouvir pelo fone de ouvido, que é um fone chiquininho, que é mais ou menos, ou então você vai ouvir numa caixinha dessa. E também não é grande coisa, o som já vai sair meio distorcido, então eles já aumentam para você o som. Eles não contam que você vai poder ouvir isso alto, em casa. Ah, você vai ouvir isso no ônibus, sei lá. Então já dá um resultado, ó, já vai estar o volume assim, gordão, para você ouvir aquilo e ter impressão do som, como eles querem que você tenha. Tá? E aí o que acontece? Tanto esse elemento quanto esse elemento, eles têm uma influência cultural e do equipamento de cada época. Claro, você pega lá o disco gravado nos anos 50, você tem 2 canais ou um canal só para gravar todos os instrumentos. Então, a mixagem, ela vai soar um pouco mais simples, ela será uma coisa mais demo de hoje. E a masterização também, você pegar um disco de 45 rotações, tem chiado pra caramba, não tem aquele volume de som, tá? Mas isso não pode influenciar a sua percepção desses outros 3 elementos. O que acontece? A gente começa a pegar algum tipo de música e a julgar o gosto, construir o gosto por música a partir desses 2 aqui, ó. É tipo aquele cara que vai tunar o carro. Ó, o cara compra um equipamento do carro que é mais caro que um carro. Umas caixas desse tamanho, assim, umas batidas, né? Pô, aí vem aquele grave que treme tudo a casa, mas vai cair a casa. Tá? Geralmente esses caras eles não gostam muito de música, eles gostam de timbre. Porque aí você vai falar com ele e falar assim, olha esse grave aqui, ó. A música você nem escuta. Ele está pirando na capacidade do timbre explorar com tudo, né? O grave e tal, pá. Geralmente o grave, os caras falam do grave, né? O agudo, ó, pá, isso aqui. Mas é a música. Você não viu o cara ouvindo uma música assim muito harmônica, olha aqui, ó, essa impressão, essa emoção. Assim. Não, é uma coisa que você ouvir simplesmente o timbre. E esse cara é um exemplo extremo, mas a gente, de alguma maneira, a gente está com o ouvido viciado nisso aqui também. Por quê? Porque a gente não escuta o som real dos instrumentos. Claro, você está tocando piano e tal. Mas quando você ouve o piano, geralmente você está ouvindo o piano no fone de ouvido. Assim? Mas não é o piano. É o piano que passou por um microfone, que foi gravado, passou por um processo de mixagem, masterização e virou uma mídia, passou em MP3, que já perde. O timbre, então, é mais em show ao vivo que você consegue... O show ao vivo também você tem um timbre eletrônico. No show ao vivo você vai ter isso aqui também, depende do equipamento que tiver. O som acústico é o som do instrumento. Mas aqui, o que eu quero dizer com isso aqui não é negativo. Então tem que ser só a orquestra, com o violino ali, não é isso. É só para abstrair esses 2 elementos quando a gente for julgar a música para desenvolver isso aqui, ó. Até dei o exemplo da menina, né? Eu falo do ritmo, alguma coisa que eu faço nas aulas, pego um exemplo prático. Aí eu peguei uma música dos Beatles, né? Estava falando, acho que disso, não lembro que aula que é. Aí eu toquei lá a música dos Beatles, né? Eu perguntei, a menina tinha uns 9 anos, ou menos. O que você achou dessa música? Ela falou, detestei. Beleza. Na outra aula, na semana seguinte, eu coloquei a mesma música dos Beatles que eu tinha colocado na semana retrasada com a versão do Jonas Brothers. E essa música aqui, você gosta? Isso eu adoro.
É a mesma música, ela não julgou pelo quesito harmonia, nem pelo quesito melodia, nem pelo quesito ritmo. Ah, por aí, mas aqui é a mesma música, só mudou o timbre das vozes dos caras e dos instrumentos. Ela não ouviu nada disso, ela só viu isso aqui, e foi o critério de gosto. Certo? Ah, não, isso aqui é muito velho. Ah, mas velho como? Como é que você coloca a idade no melodia? Você pode colocar, o que pode dar é o tipo de mixagem e o tipo de masterização. Não existe música velha. É só pegar aqui e começar a tocar um Mozart ali e não falar que o Mozart, vocês não vão saber se é velho ou se é novo. Pode julgar por um estilo, mas aí você já tem que ter um pouco dessa escuta um pouco desenvolvida para julgar. Olha, esse estilo aí é naquela época que tinha. O cara fazia essa frase assim, esse período assado. Ou o ritmo era assim, assado. Ou a harmonia tinha tais acordes. Aí o meu critério para definir o que é uma música do que é outra passa por esses três elementos, e não por esse. Então a gente está viciado nesses dois aqui. Aí eu acho que eu lembro de na aula de um exemplo, de alguma peça, alguma coisa. Mixagens diferentes. Olha, nos anos 80, eles deixavam a voz como de eco, a caixa da bateria fazendo um negócio. Pá! Né? E o boom parecia a bateria de verdade. Você pega uma bateria dos anos 80, né? É um negócio muito absurdo no som. Um tom está aqui, o outro está aqui, o outro está ali, o outro está ali. O cara faz a virada, eu vou dizer. É claro que se você escuta uma bateria real, não só assim. Nos anos 70 era tudo abafado. Sequinho, né? Nos anos 90 eles quiseram fazer um timbre um pouco mais realista, mas bem forte. Então no master os caras dão aquela encorpada. Mesmo no som acústico. Né? Então quer dizer, esses elementos a gente tem que começar a diferenciar o que é o que aqui, quando a gente começar a ouvir as músicas, para que a gente possa abstrair eles quando for julgar esses sons aqui. E aí a gente pode, né, nas aulas que eu vou fazer, a partir da próxima aula, vai ser a primeira aula de apreciação musical, que a gente vai aprender a diferenciar esses elementos ouvindo. Eu aprender na última aula, que vai ser a semana que vem. Finalmente a intenção. Que horas são? 8 já. Tá. A intenção é o seguinte. Você pega uma mesma melodia, aí a melodia com os acordes e tal, um piano, tá? Então você tem esses elementos aqui, esses 4 elementos aqui. Dependendo de quem tocar, ela pode soar com uma intenção totalmente diferente, por exemplo, do cara que fez a música. Você pega uma música num contexto até visual, né, de um filme, e você pega uma música super triste. Né? Se o filme for uma comédia e colocar no sentido dúbio para coisa, você ouve a música e racha o bico. Quer dizer, essa impressão ela vai depender da intenção de quem está tocando, do intérprete, e o contexto que está sendo colocado. Tá? Eu pego isso daqui, por exemplo. Como tem nos filmes do Charlie Chaplin, sei lá, né? De repente ele pega Só que a situação que está envolvida nessa, quando eu estou tocando essa música, é uma música tensa, né? O sinal celular, é uma situação engraçada. Ele está usando a música para fazer um contraste com a situação do filme, né? E fica engraçado. A impressão da harmonia ela vai estar condicionada com a intenção do autor, do intérprete. Muitas vezes, o tipo de intenção musical, por outro lado, agora fazendo viés contrário, você vai tocar no heavy metal. Né? É claro que a intenção heavy metal vai ter um tipo de harmonia, vai ter um tipo de melodia e vai ter um tipo de ritmo. Você vai ter uma intenção samba. Você vai ter um tipo de harmonia, você vai ter um tipo de melodia, você vai ter um tipo de ritmo. Se você julgar um heavy metal com
com a intenção samba, você vai deturpar o tipo de harmonia, você não vai conseguir julgar o tipo de melodia, não vai conseguir julgar o tipo de ritmo. Se você julgar a música barroca com uma intenção heavy metal, você não entendeu a harmonia, você não entendeu a melodia, você não entendeu o ritmo. Ou não entendeu a estética da coisa. A estética vai ser amarrada aqui, ó. A estética vai ser amarrada aqui. Você pega uma música que é feita para tocar na igreja, no século XV, não dá para você ouvir uma música da Lady Gaga, que é uma outra intenção. Sem você desenvolver essa questão de colocar as músicas, associar com suas devidas intenções, você perde. Eu não quero dizer que você perde no gosto musical. O seu gosto musical pode manter o mesmo, mas você vai perder a percepção do que o autor quer dizer. É como ler um livro do Camões esperando uma aventura do Dan Brown. Sem levar em conta o contexto, você perde o Camões, você não entende, você passa por burro. Se você for falar do seu livro. É que eu estou falando assim de uma coisa que eu sou obrigado a ler o livro. No vestibular você tem que ler o Camões, você tem que ler para cair no vestibular. É claro que talvez você não lesse o Camões, sei lá. Mas você perde o que você poderia pegar naquele livro se você não entende o contexto. Os porquês. O que está envolvido ali? Envolvido que ele está falando da cultura grega, um cara com 1500 e pouco, o cara está fazendo uma poesia épica, como se fazia na Grécia Antiga. E ele está falando dos descobrimentos, do ponto de vista do português, de o que está acontecendo. Tem que pegar um pouco o contexto da coisa para você fluir na leitura. Tem alguma impressão estética que fala, olha, isso aqui é bonito. O bonito só vai chegar se você pegar a intenção. Se nossa impressão estética não vai pegar não vai fazer sentido. E assim como você tem na literatura, você tem as obras modelo dessa história aqui, da música. Você tem as obras de referência. Você tem os momentos, olha, aqui os caras começaram a usar esse tipo de acorde aqui, ó, porque ele é assim, assado. E é importante a gente saber um pouco isso, independente do estilo que a gente for fazer. Por quê? Para você ser original. Por exemplo, talvez se for a intenção, se vocês quiserem fazer uma música, alguma coisa assim, ou pelo menos para você conseguir ter uma cultura musical. Pelo menos você pegar alguma cultura musical até do estilo que você gosta. Você fala assim, ó, o cara lá do heavy metal, ele pegou uma harmonia do período barroco. O que ele está querendo fazer? Ó, pegou essa harmonia porque naquela época os caras harmonizavam assim em quintas, que era o negócio da igreja, tal. Aí o cara pega aquilo para dar uma impressão estética. Tá? Ou se você pega a música portuguesa, você pega as influências da música portuguesa na música brasileira e as influências da música do Oriente Médio na música portuguesa. Você pega, por exemplo, o fado, é uma música que tem muita influência moura. Você pega a modinha, que já é a versão brasileira. Aliás, dizem que a modinha influenciou o fado. É como se o fado fosse uma mistura da modinha com esse elemento mouro. Para mim, você tem que fazer um pandeiro, é muito árabe. As escola tem esse elemento árabe. E você vai pegando esses elementos de acordo com a escuta de cada época e pegando onde esses elementos se fundem para você usar isso no samba e não no outro estilo musical. Isso é muito interessante. E isso passa com a intenção de cada música e principalmente de cada intérprete. Você vai dar um pandeiro na mão do cara e vai fazer diferentes tipos de música dependendo da intenção. Tá? Basicamente,